Oi, turma dos terceiros anos! Então, olha só, essa semana a prof vai falar com vocês um pouquinho de um evento muito interessante que ocorreu no Brasil em 1922. O evento se chama a Semana de Arte Moderna, certo? Eu até coloquei ali para vocês o meu Bitmoji, né, o meu avatarzinho, imitando, vamos dizer assim, parodiando o quadro O Grito, né, que tem muito a ver com a Semana de Arte Moderna, mas também não deixa de ser relacionado, né, com o expressionismo, que também tem a ver com arte, tá? Então, vamos lá. Ah, sim, importante, tá? Que vocês anotem todas as informações que aparecerem aqui no nosso vídeo. A tarefa dessa semana é anotar isso no caderno de vocês, tá? Bom, então eu dividi para falar um pouquinho da Semana de Arte Moderna em itens. O nosso primeiro item se chama Antecedentes de 1922 no Brasil. O que seria um antecedente? Aquilo que vem antes, né? O que aconteceu antes? Porque o que aconteceu antes foi o que levou a ocorrer o evento no Brasil. Então, olha só. A gente tem, deixa eu pegar meu laserzinho aqui, uma pintora, a Anita Malfatti, tá? Que ela ficou no exterior por algum tempo. Ela foi fazer um curso e tal. Ela estudou arte na Europa, tá? Se não me engano, na Itália, não, desculpa. Na Alemanha. Depois ela também foi para os Estados Unidos e tal. Mas lá na Alemanha, na Europa, ela teve contato, então, com as vanguardas europeias. Vocês lembram que a gente comentou um pouquinho de vanguardas na última aula e a Prof. Gabi também está trabalhando isso com vocês, né? Então, a Anita Malfatti teve esse conhecimento antes dos outros brasileiros, porque ela estava viajando, né? Estava lá na Europa estudando justamente arte. Aí o que acontece? Quando ela vem para o Brasil, ela tinha um grupo de amigos, esses amigos artistas também, muitos foram estudar na Europa e eles estavam super atentos às novidades do campo das artes. E ela resolveu, em dezembro de 1917, como diz ali, né? Entre dezembro de 17 e janeiro de 18, ela faz uma exposição de alguns quadros, né? Porque ela era pintora artística. Beleza. Então, ela expôs alguns quadros, como, por exemplo, esse aqui, ó, que eu coloquei, O Homem Amarelo. Tá? O nome do quadro é O Homem Amarelo. A Prof. Gabi vai falar melhor com vocês sobre isso, mas o que acontece? Esse quadro traz um homem com algumas formas, assim, meio quadradas, fortes, cores fortes, né? E na época isso não foi bem aceito, porque ainda a gente estava vivendo um período na área das artes plásticas em que se você fosse desenhar uma pessoa, por exemplo, pintar uma pessoa, tinha que ser o mais real possível, né? Quanto mais se parecesse com quase uma foto, né? Melhor. E aí vem a Anita e faz uma coisa assim, quase puxando até para um abstrato, né? Uma coisa assim, diferente. E ela foi muito criticada. Por quem? Principalmente o cara que criticou ela, o Monteiro Lobato. Né? Que a gente já estudou um pouquinho. O cara do sítio, ó, coloquei Emília aqui para vocês lembrarem. O que acontece? Então, nessa época, o Lobato estava escrevendo no jornal e ele escreve, então, um artigo, tá? Chamado Paranoia ou Mistificação, com ponto de interrogação ainda, né? Tipo, chamando a mulher de louca pra cima, tá? Tipo, aqueles jornalistas que vão assistir exposições, vão num show e depois fazem uma crítica, só que a crítica dele foi crítica mesmo, assim. E a Anita ficou quase com depressão, ela ficou muito triste, né? E o que acontece? Essa depressão dela, essa tristeza, fez com que os colegas, os amigos, resolvessem dizer o seguinte: não fica pra baixo, mulher. O pessoal aqui do Brasil não entende nada de arte moderna. Lá na Europa tá tudo bombando e aqui o pessoal tá muito ultrapassado.
vamos fazer o seguinte, vamos mostrar para o povo brasileiro o que é arte moderna de verdade, vamos fazer uma exposição muito maior que a tua, vamos fazer um evento muito grande, e podia ser onde? Ah, podia ser de repente num teatro. Ah, o meu pai acho que consegue lá o teatro para nós e tal. Todos eles, né, ricos, filhinhos de papai. Então, artistas resolvem se juntar em prol da Anitta, né, da tristeza dela, e para esfregar na cara da sociedade brasileira que a arte tinha modificado muito, né, que a gente estava aqui muito ultrapassado. E aí eles fazem, então, um evento, né, chamado Semana de Arte Moderna. Semana entre aspas, né, porque o evento ocorre, então, quando? 13, 15 e 17 de fevereiro, tá? Foram 3 dias, 3 noites, na verdade, né? Que esse evento ocorreu em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, nesse local ali, tá? Eu peguei uma imagem antiga para tentar relembrar, assim, o mais próximo da época em que aconteceu, certo? Quem que organizou esse evento? Quem que participou desse evento? Então, vamos falar um pouquinho. A gente tem o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, o Menotti del Picchia, o Graça Aranha, o Guilherme de Almeida e o Ronald de Carvalho. Alguns, não todos, tá? A lista é maior. Que são caras da literatura, certo? E eu vou focar aqui nesses dois primeiros. O Oswald e o Mário são os mais importantes nesse momento. Bom, por que eu coloquei essa imagem, escrevi Tarsila, vou explicar. Então, aqui a gente tem um quadro pintado pela artista também da época, Tarsila do Amaral, também uma artista moderna, uma artista que participou da Semana de Arte Moderna, era do grupo de amigos da Anitta, tá? E ela desenhou esse quadro, então, pintou esse quadro retratando o Oswald, tá? Então, seria a imagem do Oswald pela visão da Tarsila do Amaral. Por que eu botei um sapo? Porque tem um poema muito famoso chamado Sapos, que foi um poema que o Manuel Bandeira, olha, ele nem tá aqui na lista, né? Mas o Manuel Bandeira também era da literatura e tá envolvido. O Manuel Bandeira escreveu esse poema, tá? E o Ronald de Carvalho recitou esse poema numa noite lá na Semana de Arte Moderna e foi vaiado. Tá? Isso era muito comum de acontecer. Vou dar uma paradinha no vídeo, senão o vídeo fica gigante e continuamos no próximo.